Você já sentiu que existe uma barreira invisível entre você e a prosperidade? Que não importa o quanto você trabalhe, o dinheiro parece escorrer pelos seus dedos como areia. Que oportunidades passam ao seu lado sem nunca chegarem até você. Hoje vou revelar um segredo que foi guardado nos arquivos secretos do Vaticano por mais de 60 anos. Um conhecimento sagrado que o venerável Padre Pio, o santo das chagas de Cristo, recebeu diretamente de São Miguel Arcanjo e usou para transformar a vida de milhares de famílias devastadas pela pobreza. Este não é mais um vídeo sobre prosperidade. É a revelação de um método espiritual poderoso que pode desbloquear sua abundância financeira em apenas 21 dias. O que estou prestes a compartilhar envolve algo simples que você provavelmente tem em sua cozinha neste exato momento: alecrim. Mas não se engane pela simplicidade. Esta humilde planta carrega um poder divino que, quando posicionada estrategicamente em 5 lugares específicos da sua casa, cria um campo de proteção contra a miséria e abre portais celestiais de prosperidade. Por que este conhecimento foi mantido em segredo por tanto tempo? Porque a própria igreja reconheceu que os resultados eram tão extraordinários, tão inexplicáveis pela lógica humana, que temeu que este método sagrado fosse banalizado ou usado sem a devida reverência espiritual. Imagine ter acesso a um ritual que ajudou viúvas de guerra a receberem heranças inesperadas, comerciantes à beira da falência a prosperarem da noite para o dia, e famílias endividadas a verem suas dívidas desaparecerem como neve ao sol. Você está preparado para descobrir por que tantas pessoas continuam presas em ciclos de escassez? Por que algumas casas parecem atrair naturalmente a abundância, enquanto outras repelem cada oportunidade de prosperidade? A resposta não está no mundo visível, mas numa batalha espiritual constante que acontece ao redor da sua vida financeira neste exato momento. Forças invisíveis drenam sua energia de abundância. E hoje você aprenderá como blindar sua casa contra elas. Antes de continuarmos, faça algo importante agora mesmo. Digite nos comentários a palavra abundância. Esta não é apenas uma palavra. É uma declaração de fé, um primeiro passo espiritual que anuncia ao universo sua intenção de receber as bênçãos que foram reservadas para você desde o início dos tempos. Faça isso agora. Escreva a abundância e continue assistindo, porque o que vem a seguir mudará para sempre sua compreensão sobre como a prosperidade opera no plano espiritual. A história que preciso contar começa em 1916, nas montanhas áridas de Pietrelcina, sul da Itália. Ali, um jovem frade chamado Francesco Forgione acabara de receber uma missão divina que mudaria o curso da história espiritual moderna. Francesco, que o mundo viria a conhecer como Padre Pio de Pietrelcina, não era um santo comum. Desde os 5 anos de idade, ele tinha visões de Jesus e da Virgem Maria. Aos 7, começou a ver seu anjo da guarda tão claramente quanto via outras pessoas. Mas seu dom mais extraordinário era a capacidade de enxergar o mundo espiritual sobreposto ao mundo material. Ele podia ver literalmente as forças que bloqueavam a prosperidade das pessoas. Enxergava entidades sombrias posicionadas estrategicamente nas casas, sugando a energia de abundância como parasitas invisíveis. Em 1947, 2 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Itália estava destruída. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Famílias inteiras haviam perdido tudo. A fome era generalizada. O desespero pairava como uma nuvem negra sobre todo o país. Foi neste contexto de devastação que algo extraordinário aconteceu. Numa noite de setembro, enquanto Padre Pio rezava em sua cela no convento de San Giovanni Rotondo, São Miguel Arcanjo apareceu a ele em uma visão de luz dourada. O arcanjo trazia uma mensagem urgente. Deus havia preparado um antídoto contra a maldição da miséria que se espalhava pela terra. Filho amado,
disse o arcanjo. Deus criou certas plantas não apenas para alimentar o corpo, mas para curar o espírito e atrair bênçãos celestiais. O alecrim carrega a assinatura divina da prosperidade. Ele é um farol no mundo espiritual que atrai anjos da abundância e repele demônios da escassez. São Miguel, então, revelou a Padre Pio um método preciso. 5 lugares sagrados onde o alecrim deveria ser posicionado para criar um circuito de proteção e prosperidade. Cada local corresponderia a uma porta espiritual por onde a abundância deveria entrar. Mas por que o alecrim especificamente? Esta planta extraordinária, cujo nome científico Rosmarinus officinalis significa orvalho do mar, possui uma história sagrada profunda. Segundo antigas tradições cristãs, o alecrim crescia no Jardim do Éden. Foi uma das primeiras plantas que Adão e Eva viram ao deixarem o paraíso. Um lembrete da abundância divina que haviam perdido. A outra tradição, ainda mais tocante, disse que quando a Virgem Maria fugia para o Egito com o menino Jesus nos braços, ela estendeu seu manto azul sobre um arbusto de alecrim para secá-lo durante a noite. Na manhã seguinte, as flores brancas da planta haviam se tornado azuis em honra à Mãe de Deus. Desde então, o alecrim passou a carregar a bênção maternal de Maria, a protetora de todas as famílias. Padre Pio compreendeu profundamente este simbolismo. O alecrim não era apenas uma erva aromática. Era um condutor sagrado, uma antena espiritual capaz de sintonizar a frequência celestial da abundância. Nas Sagradas Escrituras, encontramos paralelos poderosos. Em Gênesis 1:29, Deus diz: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente sobre a face de toda a terra. As plantas foram dadas não apenas para a alimentação, mas como ferramentas divinas para nosso bem-estar completo. O primeiro teste do método aconteceu com uma viúva chamada Lucia Benedetti. Ela chegou ao confessionário de Padre Pio em outubro de 1947, completamente devastada. Seu marido havia morrido nos campos de batalha da Segunda Guerra, deixando-a com 5 filhos pequenos. Uma casa hipotecada e dívidas impossíveis de pagar. Padre, ela chorou. Em 3 semanas perderei nossa casa. Não tenho para onde ir com meus filhos. Orei, jejuei, mas os céus parecem fechados para minhas súplicas. Padre Pio olhou para ela com aqueles olhos penetrantes que enxergavam além do véu. Ele podia ver as entidades de escassez rondando aquela mulher como abutres, alimentando-se de seu desespero. O santo então fez algo inesperado. Foi até o pequeno jardim do convento, colheu 5 ramos de alecrim e os entregou a Lucia. Com voz firme, mas gentil, ele lhe deu instruções precisas sobre onde colocar cada ramo em sua casa e as orações específicas que deveria fazer. Faça exatamente como estou dizendo, instruiu Padre Pio, e mantenha fé absoluta, mesmo que sua mente tente convencê-la de que é apenas uma superstição. Não é. É um método sagrado revelado pelos céus. Lucia, mesmo em seu desespero, confiou. Ela seguiu cada instrução meticulosamente. 7 dias depois, algo inexplicável aconteceu. Um advogado bateu à sua porta informando que um antigo cliente do seu falecido marido, um comerciante que havia emigrado para a América anos antes, havia falecido em Nova York. Em seu testamento, ele deixara uma quantia significativa para quitar uma dívida antiga que tinha com o marido de Lucia. O valor era exatamente, até o último centavo, o necessário para salvar a casa. Mas isso foi apenas o começo. Nas semanas seguintes, Lucia conseguiu emprego em uma escola local, seus filhos receberam bolsas de estudo e oportunidades começaram a surgir de formas que pareciam orquestradas por mãos invisíveis. A notícia se espalhou. Famílias de toda a Itália começaram a procurar Padre Pio, e ele compartilhava o método com aqueles que demonstravam fé genuína e coração humilde. Os resultados eram consistentes e inexplicáveis.
Agricultores cujas plantações estavam morrendo viam suas terras florescerem. Comerciantes à beira da falência experimentavam súbitas reviravoltas. Pessoas endividadas recebiam heranças inesperadas ou encontravam dinheiro esquecido em lugares impossíveis. Você percebe o padrão aqui? Não são coincidências, são intervenções divinas, ativadas por um método sagrado. E agora este método, preservado por décadas nos arquivos do Vaticano, está sendo revelado a você. Agora chegamos ao coração desta revelação. Preste atenção absoluta a cada palavra, porque cada detalhe é crucial. Um único erro pode comprometer todo o circuito espiritual de prosperidade. Padre Pio foi extremamente específico. São exatamente 5 pontos. Não 4, não 6. 5. Este número não é aleatório. Na tradição bíblica, o número 5 representa a graça de Deus, as 5 chagas de Cristo. Os 5 pães que alimentaram 5.000 pessoas. Cada ponto corresponde a uma porta espiritual por onde a abundância deve fluir para a sua vida. Primeiro ponto sagrado, a entrada principal. Primeiro local onde você deve posicionar o alecrim é acima da porta principal da sua casa, no lado interno. Este é o portal primário por onde todas as energias entram em seu lar. Pense assim, sua porta da frente não é apenas uma estrutura física de madeira e metal. No plano espiritual, ela é um portal dimensional entre o mundo externo e o santuário do seu lar. Por ali passam não apenas pessoas, mas energias, intenções, vibrações. Quando você coloca o alecrim neste ponto, está instalando um filtro espiritual. Ele permite que apenas vibrações de abundância, oportunidades e bênçãos atravessem aquela porta, enquanto bloqueia inveja, mal-olhado, energias de escassez e espíritos de pobreza. Como fazer? Pegue um ramo fresco de alecrim com aproximadamente 15 centímetros. Fixe-o discretamente acima do batente interno da porta, de forma que não seja imediatamente visível para quem entra. Pode usar um pequeno prego, fita adesiva ou apoiar sobre o batente. No momento em que posicionar, faça a seguinte oração: São Miguel Arcanjo, guardião desta entrada, pela intercessão do Santo Padre Pio, eu seio este portal contra toda escassez e miséria. Que apenas bênçãos de abundância atravessem esta porta. Que oportunidades divinas encontrem caminho até esta casa. Que todo mal-olhado, inveja e espírito de pobreza sejam repelidos em nome de Jesus Cristo. Que a prosperidade entre e a escassez fique do lado de fora. Amém. Enquanto recita esta oração, visualize uma luz dourada emanando do alecrim e formando um escudo protetor sobre toda a entrada. Padre Pio enfatizava: este primeiro ponto é a fundação. Sem ele, os outros 4 não funcionam adequadamente. É como tentar encher um balde furado. Você precisa primeiro selar a entrada. Segundo ponto sagrado, o coração da casa, a cozinhal. Segundo ponto sagrado é a cozinha, especificamente ao lado do fogão ou em cima da geladeira. Por quê? Porque a cozinha representa nutrição, sustento, provisão das necessidades básicas. No simbolismo espiritual, a cozinha é o coração pulsante do lar. É ali que o alimento é preparado, que a família se reúne, que a vida é nutrida. Posicionar o alecrim aqui significa declarar: esta casa não conhecerá fome. A provisão divina fluirá continuamente. Há uma conexão bíblica profunda aqui. Você se lembra da viúva de Sarepta no primeiro livro dos Reis? Durante uma terrível seca, o profeta Elias prometeu que sua pequena quantidade de farinha e azeite não acabaria enquanto durasse a seca. E assim foi. O azeite e a farinha se multiplicavam milagrosamente todos os dias. O alecrim na cozinha ativa esse mesmo princípio de multiplicação divina. Como fazer? Coloque o segundo ramo de alecrim em um lugar discreto perto do fogão, não tão perto que possa pegar fogo, ou em cima da geladeira, de preferência em um pequeno vaso com água para mantê-lo fresco por mais tempo. A oração para este ponto: Pai provedor,
Assim como multiplicaste os pães e peixes nas mãos de Jesus, multiplica os recursos desta casa. Pela intercessão de Padre Pio, que nunca falte alimento nesta cozinha. Que as compras rendam mais, que os gastos diminuam milagrosamente. Que presentes de provisão cheguem de formas inesperadas. Que este lar seja abençoado com fartura e nunca conheça a angústia da fome. Amém. Muitas pessoas relatam que após posicionar o alecrim na cozinha, suas compras de supermercado começaram a render mais. Alimentos que costumavam estragar passaram a durar mais tempo e vizinhos ou familiares começaram a trazer presentes de comida sem motivo aparente. Não é magia, é o alinhamento espiritual com as leis divinas da abundância. Terceiro ponto sagrado, o centro das finanças. Terceiro ponto é onde você guarda documentos financeiros, realiza pagamentos ou mantém sua carteira quando está em casa. Pode ser uma gaveta específica, um escritório, ou até mesmo a mesinha onde você deixa sua bolsa ou carteira. Este ponto é crucial porque representa o aspecto prático e material das suas finanças. É onde o dinheiro vive em sua casa, seja fisicamente ou simbolicamente através de documentos, cartões, comprovantes. Posicionar o alecrim aqui é como colocar um ímã de prosperidade diretamente sobre suas finanças. Você está declarando que todo o dinheiro que passar por aquele local será abençoado, multiplicado e protegido. Como fazer? Coloque o terceiro ramo discretamente dentro da gaveta onde guarda documentos financeiros ou atrás de uma foto perto do local onde costuma lidar com dinheiro. Se não tiver um lugar específico, coloque onde você guarda sua carteira quando está em casa. A oração específica. Senhor da abundância, abençoa cada transação que passar por este espaço. Que todo o pagamento que eu fizer volte multiplicado em bênçãos. Que as contas diminuam e os recursos aumentem. Pela intercessão de Padre Pio, que meu trabalho seja justamente recompensado. Que dívidas sejam dissolvidas pela graça divina e que oportunidades financeiras fluam para minha vida como rios no deserto. Amém. Aqui está um detalhe importante que Padre Pio revelou. Este terceiro ramo deveria idealmente ser colhido ou posicionado numa quarta-feira, dia associado a São José, o provedor da Sagrada Família. Se não for possível, não tem problema. Mas se puder seguir esta orientação, o efeito será potencializado. Testemunhos abundam sobre este ponto. Um comerciante de Milão relatou que 2 semanas após posicionar o alecrim perto de seu livro-caixa, um cliente antigo que devia há 3 anos apareceu para quitar a dívida completamente, sem que ele tivesse cobrado. Uma professora de Nápoles colocou o alecrim na gaveta onde guardava seus contra-cheques. No mês seguinte, recebeu uma promoção inesperada que ela nem sabia que estava sendo considerada. Quarto ponto sagrado, o santuário do descanso. Seu quarto este pode parecer surpreendente, mas o quarto é um dos pontos mais poderosos. Especificamente, você deve posicionar o alecrim perto de sua cabeceira, seja em cima do criado mudo, atrás da cabeceira ou até mesmo dentro de uma fronha. Por que o quarto? Porque é durante o sono que nossa mente subconsciente está mais aberta e vulnerável. É quando nossos medos financeiros se manifestam como pesadelos. É quando entidades negativas podem plantar sementes de ansiedade que crescem durante o dia. Mas também é quando nossa alma está mais receptiva a orientações divinas. Muitas decisões financeiras corretas, ideias de negócios brilhantes, soluções para problemas materiais vêm através de sonhos e intuições noturnas. Padre Pio ensinou que colocar alecrim no quarto cria um escudo protetor ao redor de sua mente durante o sono, permitindo que anjos da prosperidade lhe tragam orientações através de sonhos e intuições matinais. Como fazer? Coloque o quarto ramo perto de onde você apoia a cabeça para dormir. Um pequeno vasinho no criado mudo,
Algumas folhinhas dentro de um saquinho de tecido sob o travesseiro ou um ramo discreto atrás da cabeceira. A oração poderosa para este ponto. Anjos da guarda, protejam meu sono de toda a ansiedade financeira. Que minha mente descanse livre do medo da escassez. Pela intercessão de Padre Pio, que durante a noite meu espírito seja instruído nos caminhos da abundância. Que eu acorde com clareza mental, ideias inspiradas e paz em relação ao meu futuro material. Que sonhos proféticos me guiem para oportunidades divinas. Amém. Os resultados deste ponto são muitas vezes os mais surpreendentes. Pessoas relatam acordar subitamente às 3 da manhã com ideias brilhantes de negócios. Outras têm sonhos onde falecidos lhes dão orientações financeiras precisas. Muitos simplesmente acordam com uma paz inexplicável sobre suas finanças, mesmo quando a situação objetiva ainda não mudou. Um empresário de São Paulo dormia terrivelmente há meses, atormentado por dívidas. 3 dias após colocar alecrim no quarto, teve um sonho onde sua avó falecida lhe dizia para procurar entre seus documentos antigos. Ele encontrou um título de capitalização esquecido há 15 anos que, resgatado, cobriu metade de suas dívidas. Quinto ponto sagrado: o altar da conexão divinal. Quinto e último ponto é talvez o mais importante de todos. É onde o circuito espiritual se completa. Este é o seu espaço de oração em casa. Pode ser um altar doméstico, um cantinho com imagens sagradas, ou simplesmente o local onde você costuma rezar. Este ponto estabelece a conexão vertical entre sua vida material e as esferas celestiais. É aqui que sua fé e suas finanças se entrelaçam. É o reconhecimento de que Deus é a fonte suprema de toda a abundância. Sem este ponto, os outros 4 funcionariam apenas parcialmente. É como um circuito elétrico sem aterramento. Há energia, mas ela não flui com segurança e eficiência. Como fazer? Posicione o 5º ramo perto de suas imagens sagradas. Seja uma imagem de Jesus, da Virgem Maria, do próprio Padre Pio ou de seu santo de devoção. Se não tiver um altar, coloque onde você costuma ajoelhar ou sentar para orar. A oração final, que deve ser recitada com fervor especial. Pai Celestial, fonte de toda a abundância, que este espaço sagrado seja um portal para as bênçãos do céu. Assim como busco primeiro o reino de Deus, que todas as coisas materiais me sejam acrescentadas, conforme prometido nas Sagradas Escrituras. Pela intercessão de Padre Pio, que minha fé e minha prosperidade cresçam juntas, que eu seja um canal de bênçãos para outros. Que a abundância que receber flua através de mim para abençoar o próximo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Este ponto é onde você faz um compromisso sagrado, usar sua prosperidade não apenas para si mesmo, mas para ser instrumento de Deus na vida de outros. Agora que você conhece os 5 pontos, precisa entender detalhes técnicos cruciais. Renovação. Os ramos devem ser trocados a cada 40 dias. Este número bíblico representa transformação completa. 40 dias do dilúvio, 40 anos no deserto, 40 dias de jejum de Jesus. Cada ciclo de 40 dias eleva sua casa a um novo patamar espiritual de prosperidade. Descarte. Quando remover os ramos antigos, nunca os jogue no lixo comum. Queime-os com uma oração de gratidão ou enterre-os em solo limpo. Eles absorveram energias negativas e não devem ser descartados descuidadamente. Simultaneidade. Os 5 pontos precisam estar ativos ao mesmo tempo. Não adianta colocar um hoje e outro semana que vem. Reserve um dia específico, prepare os 5 ramos e posicione todos em sequência com suas respectivas orações. Autenticidade. Use alecrim genuíno, fresco se possível. Se comprar seco, certifique-se de que é alecrim verdadeiro. Se possível, leve à igreja para ser benzido, ou você mesmo asperja água benta sobre os ramos antes de posicioná-los. Discrição. Não revele a localização exata dos 5 pontos para visitantes.
A eficácia depende parcialmente do caráter sagrado e reservado da prática. Você pode ensinar o método a quem precisa, mas os detalhes da sua implementação ficam entre você e Deus. Um contador de Lisboa estava prestes a declarar falência. Dívidas de 80 mil euros, processo judicial em andamento, casamento desmoronando. Ele encontrou o método de Padre Pio num momento de desespero absoluto. Implementou os 5 pontos com fé, mesmo duvidando. Na terceira semana, um erro contábil de anos atrás foi descoberto a favor dele. Eram 35 mil euros que o governo lhe devia em restituição de impostos. Na sexta semana, um tio distante na América faleceu e deixou-lhe uma herança inesperada de 50 mil dólares. Em 3 meses, todas as dívidas estavam quitadas. Uma costureira viúva de Fortaleza, mãe de 4 filhos, não conseguia pagar nem o aluguel. Colocou o alecrim nos 5 pontos e orou com lágrimas. Uma semana depois, uma cliente rica viu seu trabalho e encomendou vestidos para um casamento inteiro, pagando adiantado. Isso abriu portas para ela trabalhar com várias famílias abastadas. Hoje, ela tem seu próprio ateliê. Um jovem desempregado de Porto Alegre tentava encontrar trabalho há 8 meses. Colocou o alecrim e 3 dias depois, numa fila de banco, começou uma conversa casual com um senhor. Esse senhor era dono de uma empresa e, impressionado com o rapaz, ofereceu-lhe um cargo na hora. Coincidências? Depois de centenas de relatos similares, o padrão é claro. Este método abre portas espirituais. Preciso ser honesto com você sobre algo importante. Quando você implementar este método, poderá enfrentar resistência nos primeiros dias. Por quê? Porque existem forças espirituais que se beneficiaram de sua escassez. Quando você declara guerra contra elas através deste método sagrado, elas reagem. Podem vir pensamentos intensos de dúvida. Isso é bobagem, não vai funcionar. Podem surgir despesas inesperadas nos primeiros dias. Você pode sentir-se ainda mais pressionado financeiramente. Não se assuste. Padre Pio alertava sobre isso. É a noite escura antes do amanhecer da abundância. É o teste de sua fé. É o inimigo fazendo um último esforço desesperado antes de ser expulso de sua vida. Persista. Continue com os 5 pontos ativos. Continue orando. Esta turbulência inicial geralmente dura apenas de 3 a 7 dias e é seguida por uma paz profunda em relação às finanças, mesmo antes das melhorias materiais começarem a aparecer. Esta é a batalha espiritual real. A pobreza não é apenas falta de dinheiro, é uma força espiritual que precisa ser confrontada e expulsa. Padre Pio ensinou uma linha do tempo específica baseada em números bíblicos, 21 dias. Os primeiros sinais começam a aparecer. Pode ser algo pequeno, encontrar dinheiro esquecido, receber um desconto inesperado, uma pequena oportunidade surgir. São os brotos verdes da abundância começando a crescer. Lenta dias, um ciclo completo. Mudanças significativas geralmente se manifestam. Pode ser uma oferta de emprego, um negócio fechado, uma dívida perdoada, um presente financeiro inesperado. Sua consciência sobre dinheiro muda fundamentalmente em 20 dias, 3 ciclos completos. Transformação profunda e permanente. Não apenas sua situação financeira externa melhora, mas sua própria identidade como pessoa próspera se estabelece. Você pensa diferente, age diferente, atrai diferente. Esta progressão não é mágica, é espiritual. Deus opera em tempos específicos. A transformação genuína leva tempo para se enraizar profundamente em sua vida. Algumas pessoas perguntam, mas isso não é superstição? Colocar uma planta em lugares específicos da casa? Deixe-me ser muito claro. O poder não está na planta em si. O alecrim é apenas um condutor. Um ponto focal para sua fé e para as bênçãos divinas é como a água benta. A água em si não tem poder mágico, mas quando benzida e usada com fé, torna-se um canal de graça divina. O mesmo com o óleo de unção, as velas acesas nas igrejas, os terços que rezamos. O alecrim é uma ferramenta sagrada que Deus colocou na natureza para nosso benefício.
Usá-lo conforme Padre Pio ensinou é honrar a sabedoria divina codificada na criação. Padre Pio era absolutamente claro. Não é o alecrim que traz prosperidade. É a graça de Deus que flui através deste símbolo natural que Ele mesmo criou com propósitos específicos. O método funciona dentro de um contexto de fé genuína em Deus, como fonte suprema de toda a abundância. Outro ponto crucial. Este método não substitui a ação prática. Você ainda precisa trabalhar, buscar oportunidades, fazer escolhas financeiras sábias, ser um bom administrador do que já possui. O método do alecrim remove bloqueios espirituais e cria um ambiente propício para que seus esforços rendam frutos maximizados. É como preparar o solo antes de plantar. O solo preparado não dispensa a semente, mas multiplica sua colheita. Deus ajuda quem se ajuda. Mas Deus também remove obstáculos invisíveis para quem o busca com fé genuína. Há um último aspecto essencial deste método que Padre Pio considerava inegociável: o compromisso de compartilhar sua abundância. O verdadeiro propósito da prosperidade nunca foi a acumulação egoísta. É ser um canal mais amplo de bênçãos para outros. Quando Deus aumenta seus recursos, Ele está capacitando você a ser suas mãos estendidas para abençoar quem precisa. Por isso, ao implementar os 5 pontos, assuma este compromisso sincero. Senhor, que toda prosperidade que vier através deste método flua através de mim para abençoar outros. Comprometo-me a compartilhar pelo menos 10% de todo aumento com quem precisa. Este compromisso não é opcional. É o que mantém o canal aberto. Água parada apodrece. Água que flui permanece pura e fresca. Quando você se torna um doador, você se alinha com a própria natureza de Deus, que é doador. E quanto mais você dá, mais canais de recebimento se abrem para você. Feche os olhos por um momento e visualize comigo. Imagine acordar amanhã sem aquele aperto no peito sobre dinheiro. Imagine abrir suas contas, sabendo que há recursos suficientes. Imagine poder ajudar um familiar que está passando necessidade. Imagine planejar aquela viagem que sempre sonhou. Imagine dormir profundamente sem ansiedade financeira. Esta não é fantasia. Para milhares que aplicaram o método de Padre Pio, isso se tornou realidade cotidiana. Sua casa pode se tornar um santuário de abundância, onde a escassez não consegue mais criar raízes. Onde conversas sobre dinheiro não geram mais conflitos. Onde oportunidades são atraídas naturalmente. Onde você se torna referência de prosperidade para sua família e amigos. Esta transformação está ao seu alcance. Os 5 pontos sagrados são as chaves. Sua fé é o que as gira. A graça de Deus é o que abre as portas. Não é coincidência você ter chegado até este ponto do vídeo. Milhões de pessoas passam por este conhecimento e simplesmente ignoram. Mas você ficou. Você ouviu até o fim. Isso não é acaso. São os próprios anjos da prosperidade que guiaram você até esta revelação. Você foi escolhido para receber este conhecimento exatamente agora, porque chegou o tempo da sua liberação financeira. A abundância que está prestes a entrar em sua vida não é apenas para seu conforto pessoal. É para que você se torne um testemunho vivo do cuidado divino. Para que outros, ao verem sua transformação, também encontrem esperança e renovem sua fé. Você carrega agora uma responsabilidade sagrada. Conhecimento espiritual verdadeiro sempre vem com responsabilidade. Não guarde estas verdades apenas para si. Há pessoas ao seu redor, familiares, amigos, vizinhos, colegas, que estão desesperados, lutando contra a mesma escassez que tem oprimido você. Compartilhe este vídeo com eles agora. Clique no botão de compartilhar e envie para pelo menos 3 pessoas que você sabe que precisam desta mensagem. Este gesto simples pode mudar completamente a vida de alguém que está orando por um milagre financeiro neste exato momento.
Cada compartilhamento é uma semente de esperança plantada no jardim divino da prosperidade. E lembre-se, quanto mais você compartilha bênçãos, mais canais de abundância se abrem para você. O legado de Padre Pio agora está em suas mãos. Use-o com sabedoria, reverência e gratidão. Implemente os 5 pontos sagrados do alecrim em sua casa. Faça as orações com fé genuína. Mantenha o compromisso de compartilhar sua abundância. E prepare-se para testemunhar milagres financeiros que desafiam a lógica humana. Sua nova vida de prosperidade começa hoje. Deus está pronto para abençoá-lo. Os anjos estão posicionados para trabalhar a seu favor. As portas celestiais de abundância estão prontas para se abrir. Tudo o que falta é você dar o primeiro passo de fé. Que a paz e a abundância de Cristo estejam com você e com sua família. Que Padre Pio interceda por sua prosperidade e que São Miguel Arcanjo proteja suas finanças de todo mal. Não se esqueça, clique agora no próximo vídeo que está aparecendo em sua tela. Lá eu revelo outro segredo poderoso de Padre Pio que complementa perfeitamente este método e acelera ainda mais seus resultados. Clique no card agora e continue sua jornada de transformação espiritual e financeira. Que Deus te abençoe abundantemente. Amém.